Na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Eu agradeci a Deus quando o irmão falou assim, não tem tema, é só 7 passos. Porque para eu pegar em tema, eu não presto, irmão. Não presto, eu não consigo pregar em tema, irmãos. Não adianta. Fui pregar em São Lourenço num tema, preguei, irmãos. Preguei a mensagem ali, só que eu não senti o fluir, sabe? Eu gosto de pregar, quando Deus me leva uma mensagem, me revela aquela mensagem. Como não tem tema, vamos falar sobre a vinda de Cristo, amém? Quero aqui pedir oração pela minha vida, pela vida da minha família, da minha esposa Sabrina, pela vida do meu irmão Alexandre. Eu agradeço aos irmãos que oraram por ele, né, que souberam o que aconteceu com ele. Teve a beira da morte, mas Deus é fiel, Deus é bom e lhe deu uma segunda oportunidade. Amém? Também quero louvar a Deus pela vida do Tesley. Peço que a igreja ore por este jovem. Quando eu peço para que ore, irmãos, é porque há uma certa preocupação. Amém? Então, ore pela vida dele, cubra ele com as suas orações, que Deus lhe dará a direção certa para seguir. Amém? Quero agradecer aqui o convite do irmão Misael, o espaço que o pastor Natanael também me dá aqui, né? Talvez eu só pregue só no Pestano, é só onde me convidam, né, irmãos? Os irmãos que estão na live aí, vão abrir as portas também para outros lados, irmão. Amém? Mateus 25. Diz assim a palavra de Deus. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não conheço vocês. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Se tiver um fundo de arrebatamento aí, varão, pode soltar, por favor. Glória a Jesus Cristo. Quero que você foque, irmãos, foque na mensagem neste momento. Você quer dar glória a Deus, você tem liberdade, mas eu preciso da sua atenção, irmãos. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Na parábola das 10 virgens, Jesus aqui está tratando de umas damas de honras, damas, mulheres, virgens, que iriam participar do casamento, da festividade,
daquilo que iria acontecer na vida do esposo e na vida da noiva. Elas eram convidadas. E quando a Bíblia diz que é uma parábola, quer dizer que é uma ilustração que Deus usa do cotidiano nosso para mostrar coisas espirituais, para mostrar como é que vai acontecer no reino dele e como fluem as coisas no reino dele. Quando Jesus pega esta parábola, ele vai dizer que as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas para que pudessem encontrar o noivo. Mas a metade das moças não conseguiu manter as suas lâmpadas acesas, porque não tinham azeite suficiente para manter o combustível aceso. Metade dessas moças, das 10 virgens, 5 delas não conseguiram concluir a sua meta, não conseguiram concluir a sua trajetória, porque lhe faltou o azeite, lhe faltou o combustível que mantinha a sua lâmpada acesa e dava a elas a iluminação para assim poder andar no caminho aonde havia de percorrer e chegar ao casamento com o noivo. A chegada do noivo à meia-noite mostra que nós crentes temos que estar vigiando o tempo todo. A chegada à meia-noite mostra que nós crentes, igreja, comprada pelo sangue de Cristo, temos que estar vigilantes o tempo todo e principalmente estar preparados para uma longa espera. Por muitas das vezes nos queixamos, porque Jesus não veio ainda, mas a Bíblia nos diz que temos que estar preparados para uma longa espera. E mesmo que demore essa espera ela vai ter um momento, um ápice, que vai acontecer, de o noivo vir e de a igreja, as virgens, as moças se encontrarem com este noivo. Mesmo que demore, Jesus Cristo irá voltar. Jesus Cristo irá voltar. Então é necessário em nossas vidas preparação constante. É necessário em nossas vidas consagração ao Senhor, separação exclusiva para Deus, não dividir o corpo, a mente, a alma com o mundo, ter corpo e mente e alma consagrados, separados exclusivamente para Deus, a fim de que o teu corpo, a tua mente, a tua alma adentre aos céus. Porque Paulo disse que o nosso corpo, ele será arrebatado no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. E nós, os que estivermos vivos, seremos raptados, levados com ele. Então será levado para o céu quem estiver vivo no arrebatamento, corpo, alma, a mente, o espírito, será levado por completo. Então devemos nos consagrar, viver uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, porque Cristo irá voltar. Cristo irá voltar. Eu sei que se ouvimos poucos, parece que está ficando uma escassez estas mensagens, mas Deus me tocou, irmãos. E esta palavra também serve para mim. Eu não sou melhor que você. Eu não sou mais santo que você. Eu sou igual a você, um pecador que precisa da misericórdia de Deus. Então, quando eu aqui começar a exortar, não me tenha por metido, não me tenha por arrogante, não me tenha por estúpido. A mesma palavra que vai ferir você, vai me ferir também. Mas Jesus Cristo diz que Ele fere e Ele também sara. E Ele irá nos sarar esta noite
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E aqui eu quero deixar uma frase de Billy Graham que traz certo impacto à minha vida. Billy Graham disse: não deixe que a dúvida, ou o pecado, ou qualquer outra coisa te afaste de Deus. Não permita, irmãos, que a dúvida, a incredulidade, o pecado, as quedas, as falhas, os erros, ou qualquer outra coisa te afaste de Deus. Tudo que você devia pagar, Jesus Cristo pagou em seu lugar. Tudo que era mérito a você foi castigado no corpo de Jesus Cristo. Se você pecou, se você errou, se você falhou, o bom seria que não pecasse. Mas sabeis que você tem um advogado, Jesus Cristo, que irá entrar na sua causa, te restaurar, te levantar, te fortalecer e fazer você seguir a sua jornada, não olhando mais para trás, para as coisas que ficam, mas olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação, os céus. Olhe para os céus. O salmista Davi disse no Salmo 119, versículo 105, eu sei que não é versículo, mas é versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz que ilumina o meu caminho. Crente que vai para o céu, ele é leitor da santa palavra de Deus. Crente que vai para o céu, esta Bíblia é a luz que você precisa em seus pés, em sua vida, a fim de caminhar no caminho estreito para a salvação, que é Jesus Cristo. Crente que vai para o céu, obedece esta palavra, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Glória a Jesus Cristo. E uma das tarefas mais difíceis neste mundo, este mundo vil, este mundo pecaminoso, este mundo em trevas, este mundo obstinado, este mundo tão desgraçado, desprovido da graça, é manter o cristão acordado em um mundo encantado. A tarefa mais difícil para você é se manter acordado em um mundo encantado. E o que é encantamento? Magia de feitiçaria que entra na sua vida. Os encantos, os prazeres, os deleites, as ofertas, os banquetes, as tentações, os desejos desenfreados da carne. Tudo isso te cerca, tudo isso te encanta. E se isso te dominar, os anos passam, a vida passa, e daqui a pouquinho mais você já morreu, e você viveu encantado em um mundo que é passageiro. E se há uma coisa que vai acontecer com todos aqui, a morte é certa. Se o arrebatamento não acontecer, a morte será certa. Mas para os que esperam Jesus Cristo, é para isso. Para os que não morrerem com Jesus Cristo, glória a Jesus. Se mantenha acordado, irmão. Quando eu falo aqui acordado, não é questão de não dormir, porque as virgens aqui vão dormir. Fala aqui de vigilância, de consagração. Fala aqui de mesmo que você dormir, você já está preparado para a ocasião.
Glória a Jesus Cristo. Então vamos ao texto da Bíblia. Então, o reino dos céus. Então há um reino. Jesus sempre disse que há um reino. Há um reino nos céus. E se a palavra de Deus afirma isso, nós crentes temos que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível, incapaz de falhar, incapaz de errar. A palavra de Deus ela é eterna e principalmente ela é suprema. A palavra de Deus não mente para nós. Ela não falha, ela não entra em contradição. Se Jesus Cristo disse, então o reino dos céus, há um reino dos céus. E ele vai dizer, será semelhante a 10 virgens. Virgem aqui fala de pureza, fala de vida pura, mente pura, língua pura, olhos puros, ações puras, pureza, purificação, limpeza pelas águas, as águas do Espírito. Virgem aqui não está dando outra ideia, mas a ideia de virgindade aqui é de pureza, de não se contaminar, de não deixar se contaminar, de não se manchar, de não ter uma veste aqui suja ou corrompida, mas manter uma veste branca, manter uma vida separada, manter uma vida limpa na presença de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, lâmpadas aqui é o objeto que produz claridade. Lâmpada aqui no texto é o objeto que produz claridade. A lâmpada servia para clarear o caminho. Este caminho aonde era em Jerusalém, pois as ruas de Jerusalém, além de serem estreitas, à noite eram extremamente escuras. As ruas de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, além de serem estreitas, não havia esta iluminação sofisticada que tem hoje. Lá naquele tempo, eram poucos lugares que haviam algumas tochas acesas, e muitas das ruas eram estreitas e escuras. Então havia uma necessidade de se ter uma lâmpada acesa para clarear e iluminar o caminho. Havia uma necessidade de ter uma lâmpada acesa para se andar à noite, para iluminar o caminho em Jerusalém, lá em Jerusalém. A lâmpada serve para dar direção ao caminho da noiva. Para quê? Para que ela não tropece em obstáculos. A lâmpada ela vai servir para clarear o caminho. E quando ela clareia este caminho, você vai poder esquivar, porque você vai ter uma visualização daquilo que está por vir à frente. E tendo essa visualização daquilo através da lâmpada, da claridade, você vai poder evitar certos obstáculos no caminho. Fazer o contorno, passar por cima e não cair em certos obstáculos que estão no seu caminho, entre o seu caminho e o seu propósito. É preciso que a noiva, a virgem, a moça, a igreja, tenha em sua consciência que a lâmpada precisa estar acesa. Eu vou repetir muitas vezes isso aqui, irmãos, para memorização. É preciso que a lâmpada se mantenha acesa, para que você evite os obstáculos que estão entre a tua caminhada e o teu propósito.
Quando se fala de lâmpada, quando se fala de obstáculo, eu quero que você entenda, crente cheio do Espírito Santo, crente que não está cheio do Espírito Santo, corrigindo, crente que não está cheio do Espírito Santo, ele é seduzido pelas práticas pecaminosas. Crente que não tem uma certa comunhão com Deus, uma certa a proximidade da cruz, ele é seduzido pelas práticas pecaminosas, ele é seduzido pelas propostas deste mundo, ele é seduzido pelos prazeres e por aquilo que as trevas oferecem a ele constantemente. Obstáculos são ofertas, prazeres, tentações, desvios morais, éticos e tantas outras coisas. Então, para você, crente, se você não tiver a sua lâmpada acesa, esta noite, converse com o esposo. Se você estiver com pouco azeite em sua lâmpada e não estiver azeite na vasilha, converse com o esposo. Sem lâmpada acesa, você jamais escapará do laço da imoralidade sexual. É sério, irmão. Isso nos rodeia todos os dias. É seríssimo isso aqui. Sem lâmpada acesa, você jamais escapará do laço da imoralidade sexual, do laço da impureza, do laço da libertinagem, do laço da idolatria, do laço da feitiçaria, do laço do ódio, do laço da discórdia, do laço da ira, do laço do egoísmo, do laço das dissensões, das facções, das invejas, da embriaguez, das orgias e coisas semelhantes a essa que a carne se volta para o mundo. Sem lâmpada acesa, você irá tropeçar nessas coisas que eu citei aqui. Você irá diminuir a intensidade do seu propósito. Você irá errar, você irá falhar. E muitas das vezes, com a queda, com a falha, muitos que param devido a isso, não conseguem voltar, não têm forças para voltar, se encontram em um estado onde a sua consciência, a sua mente lhe culpa diariamente. E não somente a sua mente, o diabo lhe culpa diariamente, devido àquilo que ele fez. Mas como eu disse no início, você tem um advogado. Você tem um advogado. Se você caiu em qualquer uma das coisas que eu citei aqui, você tem um advogado. Você tem um advogado. Quem não tem luz, até dá glória na igreja. Normal. Porém vive uma vida de pecado lá fora. Porque esta pessoa não tem compromisso com o reino. Porque a lâmpada dela está apagada. Porque a lâmpada dela já perdeu o brilho. Porque esta pessoa já perdeu a comunhão. Já perdeu, a sua santidade está arranhada. Porque a comunhão com o Espírito Santo já foi afetada. Esta pessoa, ela até canta na igreja. Eu falei que eu ia exortar, não, meu irmão? Também é para mim, irmãos. Esta pessoa até canta na igreja. Ela canta. Pular, ela pula. Rodar, ela roda. Mas cantar por cantar, meu irmão, até passarinho canta, irmãos.
Pular por pular, pipoca também pula. Rodar por rodar, nós jogava Beyblade, né? Peão também roda, irmão. E muito crente pulando, rodando, sapateando, um mistério atrás do outro, avião, uma bomba na igreja. Porém fora, tá complicado o testemunho, irmão. Tá bem complicado o testemunho desses irmãos. E isso a gente te vê. E o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Se vimos isso, temos que estar em alerta para que também nós não venha cair. Glória a Jesus Cristo. Eu quero ver, irmãos, andar de cabeça erguida. E ser crente aqui e ser crente lá fora. Levantar a cabeça, sabendo que vive debaixo da misericórdia e da bondade de Deus, porque ela nos segue todos os dias, e ser crente aqui, falar em mistério aqui, rodar aqui, sapatear aqui, mistério aqui e mistério lá fora também. Deus te enche aqui para te ser forte lá fora. Deus não te enche aqui para te tropeçar lá fora. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero ver ser crente aqui e ser crente no colégio. Há um desvio total no colégio. Mas não é culto de jovens. Vamos lá. Quero ver ser crente aqui, irmão, e em casa. Tá feia a coisa em casa, irmão. Tá feia a coisa em casa. Em casa a coisa tá feia. É série nudez, é série com nudez, é filme com nudez, é filme que mostra o homem pelado, a mulher pelada e os crentes lá. Mas vou parar por aqui. Não dá mais, irmãos, para ficar andando com a lâmpada apagada. Lâmpada apagada, você vai entrar no encantamento. E quem entra no encantamento não sente e não percebe nada. O pecado é como uma lepra. Ela envolve o teu corpo. E quando esta lepra envolve o teu corpo, você peca e não sente mais o peso do pecado. Você peca nos olhos e não sente mais o peso do pecado nos olhos. Você peca nos pensamentos e já não sente mais o peso do pecado nos pensamentos, porque a lepra já te dominou e você perdeu a sensibilidade. A sensibilidade do que o pecado é tão grave na tua vida. Mas esta noite aqui, Jesus Cristo, aquele que curou os leprosos, está aqui para nos curar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aproveita esta noite aqui, irmão, e pede para Deus te encher. Eu vou pedir para Deus me encher. Glória a Jesus Cristo. Lâmpada na mão. Visão plena. Lâmpada na mão. Visão plena. Lâmpada na mão. Sucesso na caminhada. Lâmpada na mão. Êxito na trajetória. Lâmpada na mão. Sem tropeço. Sem embaraço. Sem gambiarra. Sem treta. Sem esquema. Crente que vai para o arrebatamento, ele não tem treta, ele não tem esquema, ele não tem sujeira debaixo do tapete, pois a lâmpada ilumina todo o ambiente da casa. A lâmpada ilumina todo o ambiente da casa. E aonde a luz do Evangelho, da palavra de Deus bate, as trevas saem em retirada. Crente que vai para o arrebatamento, não tem nada escondido debaixo do tapete. Não vive uma vida dupla. Já falei sobre isso. Crente que vai para o arrebatamento não tem gambiarra no armário. Não tem segredo guardado entre 7 chaves. E outra. Crente que vai para o arrebatamento, ele diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque ele não tem medo do arrebatamento.
arrebatamento. Crente tem certeza da salvação. Ele sabe que ele é salvo, não por suas obras, mas pela graça, o favor imerecido que Cristo ali ofereceu na cruz do Calvário. Ele é salvo pela cruz do Calvário. Porém, há muito crente que tem medo deste mistério e deste encontro que se chama arrebatamento. E o que é o arrebatamento? É o rapto da igreja. A palavra arrebatamento aqui, ela dá a ideia de arrancar com força, com violência. No abrir e fechar dos olhos, seremos arrancados deste mundo e levados ao encontro de Jesus Cristo nos ares, para os céus, para o nosso lar, em nome de Jesus Cristo. E nesta noite aqui, o oleiro está na casa para trabalhar, e ele vai amassar esse barro, ele vai tirar a impureza desse barro, e vai nos santificar com o seu sangue, em nome de Jesus Cristo. E o texto vai dizer: saíram ao encontro do esposo. Sair aqui é entrar em movimentação. Sair aqui é entrar em ação. Elas se levantaram e saíram ao encontro do esposo. Entraram em movimento. Entraram em ação. Começaram a caminhar. E só caminha na escuridão. Só entra em movimento na escuridão. Só entra em ação na escuridão crente que tem lâmpada acesa. Crente que tem lâmpada acesa. Não caminhe nas trevas sem a tua lâmpada acesa. Não ande por conta. Não ande segundo o teu coração. Não confie no teu coração. O teu coração, ele é enganoso. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Enganoso é o coração do homem. Só Deus pode esquadrejá-lo. Só Deus pode entender, compreender o coração do homem. O coração do homem, ele é enganoso, porque no coração do homem só tem coisas ruins, pensamentos de suicídio. Há no coração do homem brigas, violências, misérias, contendas. Há no coração do homem. E é isso que sai do coração do homem. Então, tome cuidado com o seu coração. Não ande por conta. Ande com a sua lamparina acesa. Com a sua lamparina acesa. E com a direção correta que o Evangelho irá te mostrar. Ande na direção do Espírito Santo. Porque olha o que o texto vai dizer. Saíram ao encontro do esposo. Amém. Porém, 5 delas eram prudentes. E 5 eram loucas. Eu vou usar, para aplicar aqui o que eu quero aplicar, eu vou ficar na louca. Eu não vou usar, em outro texto diz insensata. Não ficou tão bom a tradução no grego, insensato. Então eu quero ficar com a louca. Tá? Prudência aqui fala de se preparar para uma ocasião que irá acontecer. Prudência aqui fala de se preparar para uma ocasião que irá acontecer. É ter um planejamento, é agir com um equilíbrio, é se garantir que vai ter sucesso na caminhada e que vai chegar até aquele local. Isto é prudência. É saber assim, ó, eu vou andar tantos metros, tantos quilômetros com o meu carro. Então eu preciso de X de gasolina para andar tantos quilômetros. Se eu não colocar no posto X de gasolina, talvez me falte gasolina e eu fique empenhado no meio do caminho. O azeite é a mesma coisa. Tendo azeite, você irá caminhar. Tendo reserva, você irá repor o combustível
que mantém o fogo aceso na lamparina, para você chegar até o local que lhe é devido. Então, prudência é se garantir. Então, haviam 5 que estavam garantindo o seu sucesso, garantindo a sua trajetória. Tinham a mente equilibrada, sabiam do quanto iriam caminhar, e que talvez fosse longa esta jornada, ou esta espera, e se prepararam. Mas haviam 5 delas, que são chamadas por Jesus de loucas. 5 loucas. E loucas aqui dá a ideia de pessoas que estão com a sua faculdade mental desequilibrada. Louco aqui dá uma ideia da pessoa que perdeu a mente, perdeu o sentido, já não raciocina mais, já não pensa mais, já não reflete mais, já não tem momentos de uma mente sã, equilibrada. Loucas aqui dá a ideia de uma percepção distorcida da realidade em sua volta. Crentes que estão vendo as profecias de Jesus Cristo se cumprindo a todo vapor e não estão preocupados com a sua vida. Pessoas desequilibradas, desatentas, desapercebidas, que a mente dela, a faculdade mental dela, os neurônios dela estão desequilibrados. Já ouviu falar na frase, estás com um parafuso a menos? É mais ou menos por aí. Tens um parafuso a menos. Não está com a mente ajustada, alinhada, sã, limpa, lavada, remida. Mas está com uma percepção na sua mente de uma realidade em sua volta que a Bíblia diz ao contrário. Está com a sua mente já produzindo alucinações, já está alucinando, vivendo em um mundo paranoico, em um mundo fora de si, descontrolado, que não está percebendo nada, que a sua mente já não consegue programar mais nada, alienar mais nada. Se há algo que tem pegado nos crentes de hoje em dia, é a procrastinação. O que é a procrastinação? É a pessoa deixar para depois aquilo que ela tem que fazer hoje. As loucas aqui são moças que vivem esta vida de procrastinação. Deixam tudo para depois. A mente dela já não consegue mais pensar em nada, elaborar nada, equilibrar nada, entender nada, não consegue entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor, nos noticiários, nas políticas, no dia a dia, na sociedade. A mente dela, a visão dela, a vida dela já não enxerga mais o que está acontecendo no mundo lá fora. As violências, as guerras, as brigas, as mortes, o tráfico, a corrupção. Ela não consegue perceber na sua faculdade mental o que está lá fora, na situação de fora, e deixa para depois as coisas. Você não pode deixar para depois, você tem que fazer hoje, faça hoje. O amanhã pode ser tarde demais para a sua vida. Não deixe para depois. O rico na parábola do Lázaro deixou para orar depois, para se lembrar da sua família no inferno depois, dos seus irmãos no inferno depois. Tudo foi depois. Abraão, depois. Peça para Lázaro, me deixe ir à terra novamente, avisar meus irmãos sobre o inferno. Por que não fez enquanto estava em vida? Por que não orou pela família, pelos irmãos, pelo filho? Eu tive um irmão que quase morreu, quase perdi um segundo irmão, e no meu serviço eu não ia de carro trabalhar naquele dia, mas eu adoeci um dia antes,
Do nada eu adoeci, eu estava bem. Mas eu adoeci com um propósito. E minha esposa disse, amanhã tu vai de carro para não pegar frio. E eu sempre fui teimoso, não, eu vou de bicicleta, porque eu quero emagrecer, perder a barriga. E eu cheguei a pegar a bicicleta, a montar nela, sair na rua. Quando eu olhei o frio, eu disse, não, vou guardar e vou de carro. Se eu não tivesse ido de carro, talvez esta noite ele não estaria aqui. Se eu não tivesse ido de carro, porque o SAMU demorou a buscar ele. A minha mãe me ligou e me disse, teu irmão está aqui esfaqueado no chão. E já horas que chamou. Eu chamei meu colega e disse, Wilson, cuida aqui. Entrei no carro, desatento, entrei em rua inversa, entrei na contramão, cheguei rápido. Quando eu vi ele ali esticado no chão, com a vida já se esvaindo, eu olhei na morte no rosto dele, eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Enquanto ele dizia para mim, negão, ele me chama de negão, negão, eu acho que eu vou morrer. Eu dizia, tu não vai, tu não vai, tu não vai, porque na minha boca somente sai um rio de bênção, um rio de vida, e tu não vai morrer. Larguei ele no hospital ali, dentro do hospital, levaram ele e aquela agonia, o que será que está acontecendo? A facada que ele tomou, aqui, eu fui estudar. São facadas letais. Ninguém sobrevive. A faca é pior que tiro, porque ela te dá uma hemorragia interna. Não se aloja igual uma bala. Ele tomou uma facada no peito, perfurou o peito, perfurou ali o tórax. Teve que colocar um dreno para tirar o coágulo de sangue, de ar que entrou. Tomou uma facada aqui na barriga. No dia seguinte, ele já estava sem o dreno, com os pontos fechados. E eu digo para você, ou é Deus ou não é Deus. Ou Deus deu uma segunda chance ou não. Era para estar com uma bolsinha enfiada aqui, mijando na bolsinha, fazendo fezes na bolsinha. Até hoje eu não me sentei para falar com ele sobre o que aconteceu. Porque eu sou uma pessoa explosiva. Eu não sei falar, porque eu canso de avisar. E quando às vezes eu falo, eu às vezes uso uma certa ignorância em minhas palavras. Mas não é a questão da ignorância, é a questão da preocupação que eu tenho com a pessoa que eu amo. Eu não falei nada. Ele saiu do médico, ele está aqui, eu não perturbei ele, eu não incomodei. Eu não disse para ele, volta para a igreja, vem para a igreja. Filho pródigo, saiu da igreja. O pastor foi buscar ele? Os irmãos foram buscar ele? O filho pródigo foi, viu o que tinha no mundo e disse, na casa do meu pai era melhor, vou voltar. Volta sozinho, meu irmão. A decisão é tua. Eu oro, eu jejuo, eu busco. Mas a posição quem tem que tomar é tua. Amém. Aleluia. Haviam virgens loucas. 5 delas eram loucas. Meu Jesus amado. E 5 delas eram prudentes. Agora vamos entrar aqui para o texto. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes tinham azeite e tinham vasilhas, tinham azeite nas suas lâmpadas. Então estavam preparadas. Mas as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Pegaram só a lâmpada e o azeite que tinha na lâmpada para a trajetória. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Meia-noite aqui fala de um período já avançado, onde há uma certa vulnerabilidade da pessoa, onde a pessoa já começa a entrar em dormência. Muitas pessoas já estão dormindo 11 horas da noite,
Meia-noite, então, já estão no 5º sono já. Se tocar, tá morta a pessoa. Tu bate assim, acorda, Sabrina, tá durinha. Em outro hemisfério. É verdade, em nome de Jesus Cristo. É verdade. Fala de um período em que a pessoa já está cansada do dia e ela vem a adormecer. Não há uma preocupação, não é pecado no texto dormir, porque todas dormiram. Só que 5 tinham uma vida com Deus, 5 não tinham, 5 dormiram com a vida despreparada, não consertada, com o altar quebrado, mas 5 dormiram com a vida reta, vida santa, vida no altar. Dormiram em paz me deito, disse Davi, logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me fazes descansar tranquilamente. Crente bom dorme rápido e em paz com Deus. Meia-noite fala de cochilar, de descansar. Então, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantou às 10 e prepararam as suas lâmpadas. Levantou às 10, se prepararam, se ataviaram, acenderam as lâmpadas. De repente o texto vai dizer: e as loucas disseram às prudentes. Parece que se tocaram, porque desde o início do texto elas estão ali, mas ela não tinha se tocado ainda. Somente quando ouviu o clamor, aí veio o esposo, é que o esposo está vindo. E eu estou com a lâmpada e um azeite na lâmpada, mas não estou igual as prudentes com uma reserva. Vou pedir para elas. E o texto diz: e as loucas disseram a prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e depois e comprai. Pessoa prudente, irmão, salvação é individual. A salvação é individual. A tua mãe não vai te carregar nas costas para o céu. A tua esposa não vai te carregar para as costas para o céu. Você vai ter que se salvar. Salvar a sua alma, salvar a sua vida. Salvação, ela é individual. Arrebatamento é coletivo, mas salvação, ela é individual. Consagração, ela é individual. Para a salvação, santificação também. Se a tua esposa não ora, ora tu. Se ela não santifica, santifica tu. Se vice-versa, alguém tem que buscar naquela casa. Alguém tem que buscar naquele lar. Em nome de Jesus Cristo. Dai-nos do vosso azeite, ela disse, porque estava acabando. E aqui eu quero fazer uma analogia muito boa, irmãos. Muito boa. A diferença do azeite extraído da oliva, da oliveira, da azeitona, e a diferença do azeite de soja. Tem muito crente usando o azeite errado. E eu vou mostrar aqui. Preste atenção, irmão. O azeite, ele é o combustível que mantém a lamparina acesa. Amém? Amém. Agora, há uma grande diferença entre o azeite e o óleo. O óleo aumenta o lipídio, a gordura saturada. O óleo no teu corpo, ele aumenta o lipídio e a gordura saturada. Entope as tuas aveias e faz mal para o teu coração. Que óleo tu está usando, varão? O óleo de soja, esse que você frita as coisas em casa, ele aumenta a gordura, entope as veias e faz mal para o coração. O azeite, não. O azeite, não. O fogo do óleo é amarelo. O fogo do óleo, ele é amarelo e queima espalhado.
queima espalhado. O fogo do óleo ele é amarelo e queima espalhado. O fogo do azeite é azul e queima em coletivo, em unidade, todos juntos. O fogo do azeite ele é azul e queima em conjunto. O fogo do óleo ele escurece e arde os olhos. Você já viu mensagem pregada no altar que chega a te doer teus olhos? Escurece as tuas vistas, te embaça as tuas vistas. Calma que eu vou chegar lá. A fumaça do óleo, ela escurece e arde os olhos. A fumaça do azeite, ela é clara e o aroma é agradável. A fumaça do azeite, da pregação, ela é clara e o aroma do azeite, ele é agradável. O óleo, ele também queima, mas deixa borra. O óleo também queima, mas deixa borra. O óleo também faz fogo, mas deixa sujeira. O óleo até cantar, canta. O óleo até pular, pula. O óleo fala, roda em mistério, mas a vida é toda suja. A vida é cheia de borra. O fogo dele sai uma fumaça que arde os olhos. E eu não vou aqui levar tão longe essa exposição, você está entendendo a analogia. A diferença de crente que tem um azeite correto e crente que acha que está queimando o azeite, mas está queimando um óleo. Óleo, ele queima, mas deixa sujeira. Ele até taca fogo na igreja, mas é fogo de palha. Lá fora acaba. É Jesus, é verdade, Jesus. Eu já vou acabar, irmãos, porque eu sei que eu me torno chato por explicar. Óleo não é azeite. O óleo de soja não é o azeite extraído da azeitona, do pé de oliveira. Glória a Jesus Cristo. Já viu pessoas que pregam muito bem? Pregam muito bem. Uma exposição linda da Bíblia. Mas quer quebrar o irmão lá fora. Quer descer a porrada, quer sair no soco. Canta muito bem, mas xinga o vizinho de um monte de coisa. Tá queimando um baita óleo, irmão. Essa é a verdade. Tá queimando um óleo, né? Canta muito bem, ora a Bíblia. Ora a Bíblia, varão. Ora a Bíblia. Olha que tá escasso os crentes que oram Bíblia. Mas esse varão que queima um óleo, ele ora a Bíblia. Senhor, tu disse na tua palavra. Mas lá fora, como eu disse no início, vê filme imoral. Vê filme imoral, irmão. Vê filme imoral. Vê filme imoral. Vê séries depravadas. Meu Jesus amado. Prega sobre obediência, mas vive uma vida libertina. Prega sobre obediência, mas vive uma vida libertina. O fogo do azeite, irmão, não deixa a sujeira. O fogo do azeite não deixa a borra. O fogo do azeite não deixa o lugar imundo. E outra, o azeite é bem mais caro que o óleo. O azeite é mais caro que o óleo, ele vale muito mais que o óleo. Porque tudo que é bom é caro, irmão. Tudo que é bom para a sua vida é caro. E tudo que é bom está escondidinho. Escondido, não tem nada de bom lá na rua. Nada de bom lá na rua.
Nada. Não se tem diamante no asfalto. O que tem no asfalto é brita. E brita machuca. Caminha na brita para te ver sem tênis, para te ver como dói. As britas. Não tem lá na rua jogado ouro. O que tem na rua é barro. Né? Mas para encerrar aqui, irmãos, o texto. Os irmãos já entenderam já a analogia. Vamos encerrar. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas. Crente não está se preparando. Crente está preparado. É o texto que diz. Eu sei que muitos de nós, não estou aqui te desdenhando, irmão, que já pregou, se prepare a igreja. Não, esteja preparado. Olha o texto. E as que estavam preparadas, não se preparando, estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Crente que quer ir para o céu, preparação. Bota o capacete, bota a couraça, pega o escudo, pega a espada, calça os pés na pregação, ora de verdade, luta contra os principados, as potestades, os príncipes deste mundo, guerreia, varão. É a tua alma que está em jogo. É a tua alma. Se depender do diabo, ele te leva hoje mesmo, irmão. Te leva hoje mesmo. É a tua alma que está em jogo. Glória a Jesus Cristo. Fechou-se a porta. E depois também chegaram as outras virgens. Que triste, né, irmão? Que triste, né? E depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Naquele grande dia, irmãos, chega a me doer falar isso aqui, irmão. Chega a me doer, porque eu também prego. E se o que eu prego eu não viver, ai de mim. O que se muitos pregam não viverem, ai deles. Porque olha o que Jesus disse: eu não vos conheço. E Lucas vai tratar sobre isso, sobre a salvação. E Jesus vai dizer naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome milagres eu fiz. Em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. Em teu nome, Senhor, eu curei os enfermos. Em teu nome, Senhor, falei em línguas, profetizei. Deixe-me entrar. E o que Jesus vai dizer no texto? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês. Crente que está queimando óleo, praticando a iniquidade, praticando o pecado, não vai ir para o arrebatamento. E ainda vai chegar na porta e ouvir de Jesus Cristo: eu não te conheço. Que coisa terrível, irmão. Que coisa terrível. Eu sei que não há uma preocupação em muitas pessoas sobre isso, mas será terrível ficar 50 anos na igreja e chegar naquele dia, Jesus me diz: eu não te conheço. Tempo de igreja não quer dizer salvação. Salvação é uma vida santa todos os dias na presença de Deus. Eli tinha tempo de crente, estava no templo, mas os filhos dele começaram a pecar. Os filhos pecaram. Ele passou a mão por cima, quebrou a cadeira, morreu, perdeu a salvação. Ó, que ele estava no templo lá, ó, e não se salvou. Para encerrar, vigiai, estai atento, porque não sabeis a hora em que há de vir o Filho do Homem. Na parábola do mordomo, ali, ele vai dizer assim, Jesus: se vocês soubessem a hora que o ladrão iria invadir a casa de vocês na madrugada, vocês vigiariam, esperariam a ação do bandido, se preparariam para até mesmo para combater com ele, porque vocês estão cientes que o ladrão vai vir esta noite arrombar a tua casa. Mas eu
virei como ladrão, ele disse. E ninguém sabe o dia e nem a hora. Então vamos vigiar, igreja. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Esta noite, quando você orar, busque azeite. Eu sei que você não pulou, não falou.